Boa noite com Jesus, rapaziada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abrindo mais uma live aqui, YoungCast #6. Convidar aqui a rapaziada, convidar o Gabriel, o Miqueias e vamos para mais um YoungCast. Amém? Vamos convidar aqui a rapaziada para mais um YoungCast. Fazendo a diferença, que é o Miquel pede para abrir. Aí, meu irmão. Tudo certo? Deixa eu ver aqui. E aí, beleza? Deixa eu só trocar de chapéu. Gabriel, pede para abrir, meu irmão. Aí, meu irmão, vamos lá aceitar o Gabriel aqui. Aceitei aí, esperar o Gabriel. Grandes lutas para abrir essa live, hein, velho? Eu te falo. Oi? Grandes lutas para abrir essa live, hein? Ô, tá aceitando o Gabriel, não tá dando? Deixa eu ver aqui. Pede de novo, Gabriel, por favor. Ô, Gabriel, pede de novo. Sai da live e pede de novo pra ver se dá. Cabo de traca da frente. Pois é, grande luta para abrir essa live. Agora eu tava lá no. Como é que compartilha aqui no. Compartilha aí. Ô, Gabriel, sai da live e entra de novo e pede pra compartilhar em nome de Jesus. Que aí ela vai pra ver. Que aqui tá dando que você não pode participar. Sai da live e entra de novo, Gabriel, pra eu ver. Pra o Instagram aceitar. Eu tenho como mandar o link, agora que eu lembrei, né? Eu vou mandar o link aqui no grupo do Legacy aqui. A rapaziada tá chegando aí. Agora sim. Ô, tá a câmera do. Agora sim, meu irmão. Fala. Fala, homem. Ó, a câmera do. E aí, beleza, meu irmão? Boa noite, Pai Senhor. Boa noite, rapaz. Tranquilo, irmão? O Miquel está compartilhando a live lá. Show. Deixa eu ajeitar aqui Pessoal, que tá hoje. Compartilhar aqui pra rapaziada, pra gente começar já esse papo. Em nome de Jesus. Exaltar Bora. o nosso Senhor. Que Ele merece. Toda a honra e toda a glória dele. Eu tô baixando aqui a câmera. Vamos mandar aqui pra rapaziada entrar. Mais uma. Bora lá. O Miquel travou o vídeo dele. Aí, não, agora sim. Não tá compartilhando, não. Ah, certo. Rapaziada, já tá na live. Boa noite, rapaziada da live. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Esse é mais um episódio do YoungCast. O episódio #6, se eu não me engano. Tô muito esquecido ultimamente, mas Deus está no controle de todas as coisas. E é isso aí, rapaziada. Obrigado a cada um que tá aqui colando com esses meninos incríveis, né? Esses meninos varões, né? Varões elegantes. Todos de preto, os dois estão de preto. Né? Eu que estou de branco aqui para dar aquela diferenciada. Eu só não tô a câmera dele. Não está conseguindo, não? Eu não, só tô vendo a tua. Ô, Miquel, desliga a câmera e liga de novo, para ver. Boa noite, rapaziada. Keliane Silva, tamo junto. Boa noite, Letícia. Paz do Senhor para todos e todas. Aí? Aí, deu para ver agora? Não. Deve ser algum bug do Instagram. Eu tô conseguindo ver de boa. Então tá bom, o importante é a gente ouvir, vamos pra cima. O que a palavra fala? A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? E aí, quem vai começar essa oração? Ó, como você orou naquela última live, eu vou orar agora, pode ser? Vambora. Amém. Vamos lá, vamos orar? Vamos fazer uma oração aqui, Miquel? Bora. Vamos lá. Soberano
Deus, eterno Pai, meu Pai, muito obrigado por esta live, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor, nesta noite, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, não fazendo um trabalho em vão no Senhor, meu Pai, porque Tua palavra fala, Senhor, que quando nós compartilhamos a Tua palavra, Senhor, vidas são salvas, meu Pai. A gente começou esse projeto com o intuito de salvar pessoas, Senhor. Não estamos aqui para ganhar dinheiro, não estamos aqui para ganhar seguidores, mas para resgatar almas para Teu reino. Em nome de Jesus, eu que te agradeço, em nome do Senhor. Amém. 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 E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Deixa eu ver. Amém. Eu tô bem também, graças a Deus. Na medida do possível a gente vai caminhar. Amém, né? Com Jesus, né, mano? E você, Miquel, está bem? A paz, graças a Deus também. Como eu falei, foi luta pra gente fazer a live, né? Ai, meu irmão. Agora eu tava, que isso? Agora eu tava no hospital atrás de espaladrapo e como gases e soro, para ter uma noção. Mas estamos aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é lindo, né? Deus é tremendo. Maravilhoso. Se apresenta para a rapaziada aí, Miquel. Da onde você é? O que você faz? Tá. Eu sou o Miquel Corrêa, sou do Amazonas. Já viajei essas cidades aqui do Amazonas todo. Devido ao ministério pastoral do meu pai é pastor, entendeu? Aí meio que ele já foi pastor de muitos lugares aqui no Amazonas e a gente viveu em vários cantos, mas hoje, no momento, estou no Careiro da Vaz, que é grudadinho com Manaus. É como se fosse uma cidade de ilha aqui de perto de Manaus, meio que turística, entendeu? Então, por aqui sou líder de um grupo de jovens, um projeto de jovens com o nome de Legacy. E, no momento, além de líder, eu sirvo também na administração de louvor lá na igreja, entendeu? Amém. Amém. Eu estava acompanhando lá o seu perfil no Instagram e eu vi lá o Legacy mesmo, mano. Eu gostei demais a adoração ali, rapaz, com as crianças, vi criança lá na igreja, mano. Isso é muito importante para nossa geração, rapaziada. Porque, rapaziada, vocês que estão assistindo o caminho do Senhor Jesus, é o melhor caminho, mano. Hoje, para você encontrar jovens na igreja, adorando a Deus ali, em espírito e em verdade, você vê jovens mesmo lá buscando a presença do Senhor. É difícil, rapaziada, é complicado. É complexo, velho. Aqui, na verdade, é um pouco mais complicado, porque no Amazonas tem, não sei se por aí, mas se bem que eu acho que deve ser um problema da igreja. As crianças, como elas estão no processo de evolução de tecnologia muito grande, acaba que o pessoal, já desde pequeno, já não tem toda vontade de ir para a igreja, entendeu? De se envolver nas coisas de Deus. E acaba que a gente tem um probleminha, entendeu? De trazer. E quando a gente consegue trazer, pode ter certeza que é vitória, velho. Porque foi esforço. Amém. Aí a obra é muito árdua, né? Aí no Amazonas a obra é muito árdua. Quer dizer, em todos os lugares, né? Todo lugar que a gente for, a obra vai ser muito árdua, né? O Evangelho de Cristo é um evangelho que, se cair em uma terra boa, a sementinha cair vai dar fruto, né? Né, Gabriel? O que é que você acha do Amazonas? Você conhece o Amazonas? Você já foi lá no Amazonas? Fala aí pra gente. Meu irmão, não, nunca fui. Mas assim, dizem, né? As pessoas têm uma visão muito superficial, mas dizem que lá é um local totalmente diferente do que a gente acha aqui. A gente acha que lá aqui no Rio. Aqui no Rio, né? A gente acha que lá é só mato, é o povo escondido, mas não, rapaz. Lá é uma cidade muito desenvolvida, entendeu? E eu tenho sim, tenho vontade de É que nem o pessoal fala do Acre, né? Que fala que lá tem dinossauro. Que lá não tem internet, né? Ô, Miquel, você não viu nenhum dinossauro por aí não, né, irmão? Aqui a gente tem jacaré, de estimação, entendeu? É diferente. É o famoso calango, né? Mas assim, se Deus um dia me conceder essa oportunidade, cara, com certeza eu vou sim. Amém. A gente vai colar aí nessa igreja aí para adorar o Senhor Jesus aí.
Não, tu é uma pessoa assim que consegue aí, quem sabe um dia fazer uma missão aí no Amazonas, aí, reunir uma. Amém. Olha o projeto aí, ó. Sabe? Quem sabe a inspiração divina aí. É, Projeto de olha, olha a pessoas da ideia já. internet Eu só, aí. eu, eu só não quero me deparar com jacaré, senão já corro. Não tem Não, nem conversa. jacaré Não tem nem tá no Brasil, tá conversa. extinto já. No que tá indo, até no Amazonas tá ficando difícil já. Ai, ai. Mas conta mais sobre a sua vida, Miquel. Você foi resgatado pelo Senhor Jesus, você já cresceu no berço evangelho. Qual a sua visão para essa geração? O que você acha que o evangelho de Cristo precisa para alcançar mais pessoas? O que você tem aí na sua mente para levar a palavra de Deus ser acessível a todos? Meu parceiro, nasci na igreja praticamente. Passei desde a infância, na verdade. Meus pais, como eu falei, eles são pastores, né? Meu pai é pastor presidente do campo local aqui onde nós mora e da região vizinha, como se fosse coordenador. Então, tipo, de muito tempo, né? Tem tempo de igreja. Todo mundo da família. Basicamente, eu nasci na igreja, entendeu? Só que é aquela fase, né? Quando você tem essa exposição tão grande e que não é, de uma certa maneira, ensinada da maneira mais... Acho que da maneira mais didática, da maneira melhor possível, jovem, principalmente quando ele nasce na igreja, acaba que a gente perde e tem um pouquinho de raiva, não sei como dizer, mas tipo, você não quer aquilo, entendeu? Devido a ser pressionado aquilo, você tende a não querer aquilo. E basicamente por um bom tempo, apesar de nascer na igreja e saber tudo basicamente de rituais e costumes da igreja, depois de um tempo não quero mais não esse trem, entendeu? Mas vivi todo tipo de situação depois que eu tive sair da igreja, né? Eu vivi todo tipo de situação, passei por todo tipo de pecados, pode dizer assim, mas tem um momento que você lembra, né? E não tem como negar, o Espírito Santo te agarra de novo, e você lembra que a melhor coisa é estar na presença de Deus de verdade. E quando voltei de lá para cá, geralmente, entendeu? Teve altos e baixos, mas graças a Deus hoje estou aqui. E para falar a verdade, de verdade com Deus, assim, vontade de querer falar de Deus mesmo, de ministério, tem um ano e um quebrado, mais ou menos, no máximo, entendeu? Porque antes disso, era pique maluco mesmo na vida sem Deus, entendeu? Todos nós já É, tivemos nossas fases rebeldes, né? Nossas fases rebeldes. Eu mesmo não cresci em berço evangelho, fui resgatado pelo Senhor. Quando Ele me resgatou, hoje eu vejo que esse é o único caminho que eu quero seguir para toda a minha vida. É o único caminho que nos leva à vida eterna. Sem esse caminho, sem Jesus, irmão, não tem como, mano. Mano, a gente tem que entender, a geração de hoje tem que entender que não é sobre religião, mano. É sobre você ter a vida eterna ou você não ter, irmão. Não é sobre religião. Jesus não nos chama para nos colocar ali em um banco de igreja e ficar aqui, ó, você vai ter que seguir doutrina, você vai ter que, claro, doutrina sim, a igreja ensina a doutrina, nós temos que aprender a doutrina da igreja, mas Jesus não vai chegar e vai obrigar a gente a ficar ali sentado. Aí muitos acham que a gente não tem felicidade. Não, não é assim, rapaziada. Jesus não nos aprisiona, Jesus não nos faz, digamos que não aproveitar a vida, mas nós aproveitamos a vida com Jesus, entendeu? É com Jesus que nós temos a melhor parte, mano. Por exemplo, quando a gente está com Jesus, a gente não está obrigado, não, a gente é livre. Né, Gabriel? Fala aí, Gabriel. Com Jesus não tem foi, prisão, é liberdade, irmão. foi isso que a gente falou lá naquela live, né? Tem gente que fala, não, porque os crentes não podem isso, os crentes são presos, não sei o quê. Só que a verdade é que, foi o que eu falei, nós somos livres. A gente pode beber e escolhe não beber. E o cara que está no vício do alcoolismo, ele não tem escolha. Quem está aprisionado é ele, não nós. É o Entendeu? Não é a desejo gente que dele, né? tá... Entendeu? Então, assim, a gente pode fumar, mas a gente pode escolher não fazer. E a pessoa que é fumante, ela é viciada, não consegue parar, não consegue largar o vício. É ele que está aprisionado. Mas, Entendeu? Então, assim, nós cristãos nós somos livres. mas sabe por quê? Tipo, como eu falei, eu acho que de um certo tempo, formada a igreja, funcionou, entendeu? Mas de um tempo para cá, principalmente as igrejas mais tradicionais,
falo com propriedade que eu sou de uma igreja tradicional, que é a Assembleia de Deus, só que aqui tem outro nome, Assembleia de Deus Tradicional, mais tradicional ainda do que o de costume, entendeu? Mas, tipo assim, o que eu penso é que foi basicamente, por um tempo funcionou, entendeu? Funcionou dessa forma. Só que de um tempo para cá não está mais funcionando porque eles pregam proibir, entendeu? E proibir, desde o Adão, a gente sabe que não é a fórmula tão ideal. Então, tipo assim, quando se proíbe, a pessoa tem mais desejo, parece. Então, devido a isso, a gente fala, você não pode, você não pode, você não pode. Mas o que basicamente transformou a minha mentalidade não foi o proibir, foi o por que não, entendeu? No caso, por que eu não devo beber, entendeu? Por que eu não devo me prostituir, por que eu não devo usar droga, por que eu não devo viver minha vida de uma maneira dessa. O porquê? Porque eu não quero ser separado daquela maravilha da presença de Deus, entendeu? Então, quando eu pensei dessa forma, não era mais sobre proibir, entendeu? Era sobre eu não querer aquilo porque eu sabia que aquilo me afastava de Deus, entendeu? Então, eu acho que dessa forma que é ensinado, entendeu? Que é proibindo, só proibindo, não te dá o verdadeiro motivo de por que você não deve fazer. Que é a presença, é a vontade, é o prazer de estar ali, entendeu? É o que Davi falou, né, velho? Quando Davi pecou, foi bizarra a situação. Davi, cara, o pecado de Davi foi muito pior do que o de Saul. Comparado, Davi foi brutalmente imoral, falta de ética, matou o cara, ficou com a mulher do cara. Mas quando o profeta foi lá e acusou ele, o que ele fez? Deus, eu perca tudo, que eu só não perca a tua presença. Enquanto que Saul ficava tentando, não, por favor, faz assim, que eu não perco o reino, fala lá. Davi não estava nem aí sobre o que ele ia perder ou não, ele só não queria perder a presença de Deus. E eu acho que esse é o principal motivo de por que você não deve fazer as coisas. É para não ser separado de Deus, entendeu? É isso. Perdão cortar você, mas aqui o pessoal tá falando que a live tá ruim para assistir. Como assim, pessoal? Tá ruim aí para assistir? Tá de boa? Comente aí em nome de Jesus. A live tão de boa para vocês? O meu tá de boa? Tá de boa aí, Gabriel? O meu, a única coisa assim é a imagem dele que não tá aparecendo, só tô ouvindo ele mesmo. Tá certo. A rapaziada falou que não tá bom aí, mas o Será que é Instagram questão de... Instagram deve ser áudio. O Instagram é bugado, né, rapaziada? Eu tô com um espelho aqui, o meu tá de boa, parecendo todo mundo aí. Ah, glória a Deus. Mas vamos lá, pode ser a internet, tá tudo desfocado. Tá tudo desfocado. A internet. Aqui a minha internet tá um pouco ruim. Mas vamos dar seguimento. Ó, Gabriel, ele falou algo muito incrível. Ele falou sobre o pecado, sobre o que Davi fez diante de Deus, né? Nós às vezes achamos que Deus olha mais para a consequência, para o ato, do que para a consequência. Tipo assim, claro que Deus, pecado é pecado, irmão. Como eu falei na última live, o pessoal falou que tá de boa, graças a Deus. Se eu pegar R$ 1 e eu pegar 1 milhão, é mesmo pecado para os dois, irmão. Então o que acontece? Deus, ele tá mais preocupado com o que a gente vai fazer do que com o que aconteceu, entendeu? É tipo isso, mano. Por exemplo, tem muitos jovens legais aí, tem até uns jovens que estão aí na live, que chegam e perguntam, mano, se eu pensar aqui no meu pensamento, é claro que vai pensar no pensamento, né? Mas se eu pensar aqui uma coisa ruim que não agrada a Deus, é pecado? Como é? Deus vai me matar não. Perdão, Instagram, não tira essa live do ar, não. Quem que não falou? Será que Deus vai me punir se eu fizer essa coisa e tal? Mano, Deus, assim, tipo assim, não deixa de ser pecado, claro, mas ele tá mais preocupado com o que você vai fazer do que com o que você vai fazer depois de ter feito aquilo que você acha aquilo que desagradou a ele. Por exemplo, ele tá mais preocupado com as consequências. Olha Davi. Davi errou diante de Deus. Davi, ele adulterou, pegou a mulher do seu irmão, mandou matar ele. Davi acabou embebedando ele, tendo um filho, adulterando, tendo um filho com a mulher do seu próximo. Mas aí Deus
mediante tudo isso, Deus podia falar assim, eu vou deixar Davi, eu vou deixar Davi de lado, não vou mais dar corda para Davi. Não, mas Deus estava preocupado com o que Davi faria diante daquela situação. E o que foi que ele fez? Se arrependeu, se prostrou e falou assim, Deus, me tira tudo, como o Miqueias acabou de falar aí, de explicar, muito bem explicado. Me tira tudo, me tira reino, me tira tudo, Senhor, mas não me tira a tua presença. Por quê? Porque Davi entendia que mesmo ele fazendo tudo aquilo, a presença de Deus era o mais importante na vida dele. Então, isso, rapaziada, Deus está mais preocupado com o que a gente vai fazer com o nosso arrependimento do que com o nosso ato, entendeu? Se fosse assim, ele não teria dado Cristo para morrer por nós, irmão. Se nós somos falhos e pecadores, ele teria deixado a gente de lado, mas não, ele preferiu entregar o seu filho, porque para o arrependimento. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmão. Fala aí, Gabriel. E a verdade também, cara, é que assim, Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, assim, ele já escolheu, né, ele já escolheu o Miqueias, já me escolheu, já te escolheu, sabendo tudo que nós iremos fazer. Deus ele já escolheu, né, já sabendo que vai errar, que vai cair, ele já sabia, cara, entendeu? Deus não jogou uma sorte. Então, assim, a verdade é como você falou, Deus está mais preocupado com o que a gente vai fazer depois. Vai pecar e vai fingir que não fez? Não, é pecar, reconhecer e se arrepender, entendeu? Eu sou assim, como o Miqueias falou, ele é tradicional. Eu também, a minha formação ela é assembleana. Então, assim, eu sempre ouvi muita verdade, né? E antigamente, na época da lei, né? Hoje nós estamos no tempo da graça, mas assim, no tempo da lei, errou, pagou, né? Hoje nós temos entendeu? Essa opção de chegar lá e falar, Senhor, me arrependo de coração, me perdoa, porque Deus já te escolheu, sabendo que você iria cair naquele dia, errar naquele momento, mas mesmo assim ele te escolheu, porque ele está mais preocupado com o que você vai fazer depois. E a verdade é que Deus ele chama, ele escolhe aqueles que são improváveis, entendeu? São os mais improváveis, é aquele que Deus chama, é aquele que realmente, por exemplo, no exemplo do Miqueias, que entrou para a igreja, depois se afastou, a história dele é bem parecida com a minha, cresci em berço evangélico, pai e mãe pastores, me afastei num período e voltei, justamente por conta disso tudo que ele falou, então nem preciso repetir, né? Porque a gente sente falta da presença, não por questão de obrigado, não sei, não, sente falta, você sente falta daquilo. Então, assim, Deus já tinha me escolhido sabendo que eu iria cair naquele momento, colocar uma vírgula na minha história e voltar depois, entendeu? Deus já sabia disso, Deus já sabe de tudo que vai acontecer. Então, a verdade é que ele não está preocupado se você errou, entendeu? Ele está preocupado o que você vai fazer depois. Você vai fingir que nada aconteceu? Você vai adulterar, né? Porque adulterar não é só o ato da traição, é você olhar e maldar na cabeça e na mente de adulterou. Você vai adulterar e vai fingir que não aconteceu? Você vai roubar e vai fingir que não aconteceu? Até porque pode ser uma tampa de caneta. Se não é tua, tu pegou, é roubo. Entendeu? Então, assim, vai fingir que não aconteceu? Não. Entendeu? Então, assim, fez, aconteceu, se arrepende. Entendeu? Porque hoje, graças a Deus, né, e graças a realmente só a Deus, nós temos essa opção de pedir o perdão, né, e retomar aquilo que nós fizemos. É sobre isso, rapaziada. A gente também tem que entender que Deus, ele não é, como o meu pastor fala, né? Não é aquele Saddam Hussein, aquele ditador não é uma pessoa ditador. Deus não é um Deus ditador. Deus é um Deus de amor, cara. Claro que ele é um Deus de justiça, mas Deus também é um Deus de amor. Ele não vai condenar a gente, ele não vai condenar a gente. Tipo assim, ele não vai, vou usar mais fortes palavras, ele não vai punir a gente tirando a nossa vida logo de instantes assim. Não, ele tem um caminho para o arrependimento. Jesus, ele é o caminho para o arrependimento, né? Quando Jesus estava lendo uma passagem ontem em Mateus 12, Mateus 13, algo assim, não me recordo, mas Jesus ele tá ensinando para os fariseus, para os escribas que chegaram até ele e experimentaram Jesus. Pediram um sinal, mestre, me dá um sinal, me dá um sinal de ti. E Jesus fala assim, o único sinal que o Filho do Homem vai dar é o sinal do profeta Jonas. E aí ele continua falando, e quando ele fala sobre essa geração. E ele ainda pega e fala assim, olha, o povo de Nínive, assim como Jonas pregou, o povo de Nínive se arrependeu. O Filho do Homem, aqui está aquele que é maior do que Jonas, ou seja, Jesus.
Jesus estava falando que como Jonas pregou para o povo de Nínive, ele se arrependeu dos seus maus caminhos, aquele que estava ali diante deles, daquela geração adúltera, diante daquela multidão que é Jesus, é o caminho para o nosso arrependimento, irmãos. Jesus, ele não está aqui, é isso como a Letícia falou, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, meu mano, você sabe disso. Jesus, ele está aqui, irmão, não para chegar a Miqueias, você errou. Gabriel, você errou. Jesus não está aqui para isso. Ele está aqui para isso, está aqui para isso. Mas o mais importante é abraçar. O que é que você vai fazer depois do seu erro? Você vai vir para mim ou vai escutar as vozes que falam que nada, não, continua nessa vida que você está. Não busca se limpar, não. Claro, rapaziada, eu falei que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Ele age mediante os nossos atos. Se ele é o caminho para o nosso arrependimento, a gente não busca se arrepender, então a gente não está preocupado com as consequências, né? Só um spoiler, eu vou lançar um e-book com o nome Separados de Deus, que é justamente sobre pecado. Mas, sabe uma coisa interessante que a gente falou e que eu acabei de raciocinar? É que como é o nome aqui do outro? Desculpa, Gabriel. Perdoa, Gabriel. Em nome de Jesus, perdoa. O Gabriel. O Gabriel falou que, por exemplo, Deus, ele sabe o momento certo que você vai pecar. E o incrível é que Deus sabe até aquele que vai pecar e não vai se arrepender. Só que aí entra uma coisa. A justiça de Deus, ela é uma igualdade para todos. A chance que Deus dá para um é a chance que Deus dá para outro. Por isso que alguns se arrependem e outros não. Então, à medida em que Deus dá a chance, você escolhe. Mas Deus já sabe se você vai escolher bem ou não, entendeu? Então, apesar de Deus saber de todas as coisas, Ele dá a chance, mesmo assim, entendeu? Quantas pessoas, por exemplo, poderiam ser melhor que Sansão, entendeu? Quantas pessoas poderiam ser melhor que Davi? Quantas pessoas poderiam ser melhor do que Moisés? Falar em Moisés, o indivíduo colocou tanta desculpa, né? Que falou até que não podia falar e tudo mais. Aí Deus já, beleza, não pode falar, vou colocar o teu irmão para falar no teu lugar. Esquenta não. Mas, tipo, quantas pessoas podem ser melhor, mas não pode... reformulando. Não foram por opção, entendeu? Mas Deus deu. Deus deu a chance. Deus deu a chance do arrependimento. Deus deu a chance de você tentar. Mas eles escolheram não. Então, quem agarrou a chance, tá top. E esse ganhou a salvação, esse ganhou o propósito, esse ganhou a missão e assim por diante. Mas o fato é que Deus dá a chance de maneira igual. Mas como o Gabriel falou, mesmo sabendo que às vezes o indivíduo vai falhar, entendeu? Isso é verdade, né, Gabriel? Porque... a mesma coisa foi com Adão. Né? Deus criou Adão para errar? Não. Ele criou e deu a opção, deu o livre-arbítrio. E ele errou. E a palavra diz o quê? Que Jesus já estava pronto até antes mesmo da criação do mundo. Ele já era o cordeiro, estava pronto. Ou seja, Deus já sabia, ele vai cair, então já vou deixar Jesus aqui, separadinho. Entendeu? Então, assim, ele deu o livre-arbítrio. Entendeu? É sobre isso, porque ele é onisciente, como foi falado pelo nosso irmão Miqueias. Ele é onisciente e ele sabe, rapaziada. E mesmo assim, ele já sabendo que a gente ia cair, ele já nos escolheu, né? A Bíblia fala em Efésios 1, versículo 4, o nosso irmão Paulo fala: antes mesmo da fundação do mundo, foste escolhidos em Cristo. Ou seja, como você falou, Gabriel, você bem citou aí, antes mesmo do mundo ser criado, Deus já nos escolheu em Cristo Jesus. Né? Então, o que acontece? Nós não somos um erro, como você falou. Deus errou em ter criado Adão? Não, ele não errou em ter criado Adão. E a mesma coisa, Deus não errou quando escolheu, Deus não errou quando escolheu Deus não errou quando escolheu você que está assistindo esse vídeo. Deus não errou, você não é um erro. Você é uma criação de Deus. Tipo, por exemplo, se nós fosse um erro, se nós somos um erro, então a gente não deveria ser um ser humano, mas sim uma máquina que não erra, que não falha, né? Mas Deus nos criou seres humanos, se somos diferente a gente errar do que a gente ser um erro. Entendeu, rapaziada? A gente não é um erro, mas a gente é uma criação de Deus, assim como Adão. Adão errou, mas isso não anula ele ter vindo de Deus, né? Como a Bíblia fala que ele é a imagem e semelhança do Senhor. Sim. Só para
Porque quando a gente fala, a gente se empolga. Crente se empolga quando fala, né, cara? Mas, mas só pra gente ver se a gente vai a outro assunto, que é uma curiosidade minha, eu queria saber também, depois eu conto a minha curiosidade, que na verdade, em nome de Jesus, quem sabe um dia eu gravo até um vídeo sobre essa minha limitação particular para pregar. Vocês têm quanto tempo de ministério de ministração da palavra? Pode começar com Fala aí, Gabriel. Cara, eu sempre dou duas opções. Eu comecei a pregar com 7 anos e me desviei com 14. Voltei com 20. Então tô com 23. Então, assim, se a pessoa falar, não, só conta depois que tu voltou pra igreja. Então eu tenho 3 anos. Mas se não foi desde os 7. Entendeu? Conhecendo a palavra. Eu acho que tu pode fazer a mesma pergunta. O ministério de Pedro começou antes ou depois que ele negou Jesus? Entendeu? Eu acho que mesmo, né? não importa, entendeu? Importa o serviço para Deus, no caso. Verdade. É verdade. Desde os 7 anos. E tu? Eu comecei, mano, eu sou novo convertido, eu completei 1 ano no pé do Senhor, 1 ano e pouquinhos, 1 ano, e tamo que mês? Tamo mês 9, mês 8, né? 8. Mês 8, né? 8. Mano, eu tô com 1 ano e 7 meses, mano, 1 ano e 7 meses que eu tô nos pés do Senhor, eu comecei a pregar a palavra com 1 ano e 7 meses, porque, tipo assim, para a honra e glória do Senhor, quando eu comecei, isso aqui é uma coisa muito fácil para vocês verem o poder de Deus. Isso aqui não é só eu, mano. Eu sou falho e pecador e Deus que é o poderoso, mano. Mas uma coisa incrível é que quando eu que eu aceitei Jesus como meu salvador, mano, na semana seguinte que ia ter culto, na semana seguinte, mano, já me veio o desejo de pregar, mano. Eu aceitei Jesus num dia, aí passou uns dias, uns 2 dias, 3, já veio aquele desejo de pregar, aquele desejo de estar lá na frente falando do amor de Jesus. E aí, mano, tipo assim, uma coisa incrível, velho, que eu não sabia esse dom que já existia dentro de mim, para a glória do Senhor, sabe? É um dom que ele colocou. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a falar do amor de Jesus, comecei a falar da palavra. Tem até o meu primeiro vídeo, eu tava assistindo esse dia, meu primeiro vídeo pregando a palavra de Deus, depois eu vou mostrar para vocês. Meu primeiro vídeo tá lá no TikTok, tá? Ou na rede vizinha, lá, @TeusOliveira também. E é meu primeiro vídeo pregando a palavra de Deus, e ali eu começando, e aí falando, não fique ansioso por coisa alguma, não fique ansioso, olhe para as aves do céu. E aí eu pegando e falando assim, perdão pela palavra, ainda falei sobre Pedro. Pedro estava ali, Jesus estava no discípulos, com os discípulos lá no barco, mas quando Pedro desviou o olhar, ele acabou caindo. Então, mantenha os olhos sempre firmes em Deus, continue olhando para ele. E aí eu comecei a falar, mano, e tipo, eu não sabia desse dom, sabe? Então, eu tenho 1 ano e 7 meses que eu prego a palavra de Deus. Eu também um desses vídeos aí, só que o meu foi mais triste, que eu tava falando mais 2 heresias ainda. Mas no final deu certo, graças a Deus, hoje eu tenho a consciência de que... Vou te falar, irmão, acontece. Na empolgação, na hora da empolgação ali, né? Mas deixa eu falar, eu basicamente eu tinha uma limitação de infância, velho. Travou a live. Travou? Não. Travou a internet? Não. Agora não. Não, é porque eu tava vendo o trem aqui rapidinho. Eu basicamente tenho uma alimentação de infância e poucas pessoas conseguem perceber. O que vocês acham que eu tinha de limitação aí? Só de olhar assim pra mim ou de escutar fazer igual o Gabriel? Qual é a limitação eu acho que eu tinha aí? A língua embolada? Eu ia falar isso, a língua presa, mais ou menos. Não, pior. Eu era gago, entendeu? Mas assim... Moisés. De sair pipi, bobobó, bububu. Isso. Desse estilo mesmo. Nesse estilo mesmo. Rapaz, pensa numa situação. Eu basicamente lembro de fazer oração assim, Deus, por que eu? Entendeu? Porque todo mundo consegue falar, mas eu não consigo falar. Eu só
Hoje, graças a Deus, pela graça de Deus, eu namoro a Varô aqui, eu só acompanhando, mas eu ficava pensando assim, Deus, como que eu vou namorar? Entendeu? Se eu não consigo falar com ninguém. Agora Eu não acho, dá para imaginar. eu Não acho, dá nem pra chegar, eu nem acho, pra chegar na varoa. Pois é. eu acho, Irmão, você quer orar comigo? eu quero. Eu acho que você, quando eu falava para Deus, oh Deus, eu quero namorar, acho que ele falava, a minha graça te basta. Quando Ó, ia chegar na varoa, quando ele terminava de falar, já tava em casa, filho. eu lembro que Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Graças a Deus que, eu lembro, graças a Deus que hoje, né, tá tudo bem. graças a Deus. Ó, para vocês terem uma noção, eu sempre fui uma pessoa, como é que diz, que gostava de conhecer e de estudar e tudo mais. Mas eu não conseguia apresentar trabalho na escola. Eu simplesmente não conseguia fazer uma apresentação oral e eu sempre fugia ou fazia algum modo de desenrolar. Eu lembro que basicamente a minha primeira pregação durou 10 segundos na igreja. Eu peguei e consegui saudar os irmãos que apareciam ainda e falei, é isso. Soltei o microfone de novo e uma vez o meu pai, não, a minha mãe fez uma pegadinha comigo de Deus, eu acho. Eu tinha feito um voto e a mamãe sabia, entendeu, desse voto. E aí o voto era que eu ia dar uma oferta lá, entendeu, e tudo mais para Deus se eu saísse bem. Eu acho que eu tinha cortado um dedo, coisa de criança, né? E aí a minha mãe falou pro meu pai que eu tinha um voto para pagar. Só que ela falou pro papai e o papai me deu oportunidade na igreja lotada de gente. Tinha mais ou menos umas 250 pessoas. Eu peguei, era R$10, eu lembro até hoje. R$10 o voto. Eu peguei o microfone, subi no púlpito, tentei, e a única coisa que saiu foi, tá aqui o voto. Era esse nível de gagueira que eu tinha. Agora tu raciocina comigo. Quando eu orava, eu disse, não, mas uma vez eu lembro que eu fiz essa oração e essa oração foi séria. Senhor Deus, se tu me der a oportunidade de falar, de conseguir falar e pronunciar palavras de maneira coerente, eu nunca mais eu vou deixar de falar do teu evangelho. Aí tu para imaginar o Miqueias aqui querendo viver a vida do mundo. Toda vez que eu estava no mundo eu lembrava, Senhor, daquele voto que eu fiz lá atrás. E por incrível que pareça, no mundo várias vezes tentou voltar esse tique de gagueira. E hoje só consegue basicamente, eu só consigo falar, eu só consigo hablar de verdade quando eu estou realmente falando de Deus, por incrível que pareça. Basicamente não tem um gagueiro, entendeu? Mas eu tenho certeza que se hoje eu deixar de falar de Deus, esse trem volta. Eu tenho certeza absoluta. Agora ele é igual Moisés. Boa noite, Rian, tamo junto, meu mano. Um detalhe interessante, Miquel. Agora, esse podcast é sério, esse podcast é seriedade aqui. E vamos botar ordem nesse podcast. Não, mas tem que ter um momento de descontração, rapaz. O crente brinca também. Eu tô brincando. Mas, rapaziada, o Miquel, uma coisa muito interessante que você falou aí, mano, que você falou que Deus, ele te escolheu mesmo você sendo gago. É que nem eu só lembrei de Moisés, mano. Moisés chegava para Deus e falava, Deus, por que você me escolheu? Deus, por que eu, Deus? Logo eu não sei nem falar, escolhe meu irmão Arão. Eu ia falar meu mano Arão. Escolhe meu irmão Arão, e que ele sabe falar. Então, tipo assim, Deus, ele escolhe, rapaziada, os que não são escolhidos. Pega essa frase, meu Deus. Deus escolhe os que não são escolhidos. Porque muitas pessoas olham para Jesus, mano. Muitas pessoas olham para imagina as pessoas, um exemplo, imagina as pessoas olhando para Miqueias e para aí as pessoas, opa, tá repreendido. Aí as pessoas olhando para Miqueias lá no púlpito, lá, aí aí as pessoas olhando para assim, Deus escolheu esse menino aí, então, mano,
Deus ele não escolhe aquele que tem um grau de faculdade melhor. Deus não escolhe aquele que sabe mais, aquele que é rico, aquele que... Deus escolhe todos, assim como eles escolhem todos esses, ele escolhe também os que não são, mano. Eles usam as coisas loucas para confundir as sábias. Deus que me livre de ser parecido com Moisés. Deixa eu só contar essa parte aí pro Gabriel falar também. Você sabe que Moisés foi escolhido desde quando ele era criança, né? Ele basicamente foi o único sobrevivente de todos os massacres que teve, né? Dos bebês. Pasmem. Desde criança eu já recebo promessa que eu seria uma bênção, que eu seria um pregador da palavra. Quando eu era pequenininho, desse tamanhozinho, no colo da minha mãe tendo dificuldades financeiras, para ter uma noção, na beira de um mercado onde vendia verduras e cheiro verde, todo tipo de alimentação para casa, né? Ela estava vendendo o seu material lá, era verdura, parece alface, uma coisa assim. E aí, só que ela não conseguia tirar o dinheiro para comprar o mínimo que eu precisava, que era o leite, entendeu? O leite, para ter uma noção. E aí chegou uma pessoa que ela conta isso, que ela conta, ela chora, entendeu? Não choro porque eu sou macho, mas enfim, basicamente chegou essa pessoa e entregou um envelopezinho assim para ela. E nesse envelope tinha dinheiro, entendeu? O suficiente para comprar leite, todo o material básico que eu, como criança, no momento precisava. E aí ela foi, o cara, eu falei, o moço deu o papel e ela ia pegar. Ela fala que quando ela foi pegar, o moço repreendeu, ela disse, não é para você, é para criança. E aí o moço fez eu pegar o envelope. E aí quando eu peguei o envelope, o moço profetizou, dizendo que eu ia levar o evangelho muito, muito longe e tudo mais. E só para finalizar, recentemente eu estava na igreja e do nada uma pessoa se levantou para mim e confirmou a mesma coisa que o moço falou lá atrás, quando era pequeno, confirmou hoje, quando eu sou adulto. Você vai ser reconhecido em toda a Amazônia e fora do Amazonas, levando a palavra de Deus. Então, raciocina comigo. Moisés, ele foi escolhido por Deus desde pequeno, entendeu? Não tem como escapar. Moisés, depois de grande, ele escutou do próprio Deus que ele tinha que ser o libertador. Mas aí entra, tendo todo tipo de profecia, eu poderia ser igual a Moisés, mas eu não sei falar. Mas como que vai falar isso se Deus deu a oportunidade de eu falar? E se eu regredir hoje, voltar à vida de antes, voltar para o mundo? Sou nada, meu parceiro. Eu só sei falar isso, eu só sei falar de Deus. Se eu voltar para lá, só vai dar ruim. É como diz lá em Jeremias 1,5, né? Antes que se formasse no ventre da sua mãe, te escolhi, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Pode ver que a maioria, né, das pessoas que Deus escolheu é desde pequena, desde o ventre, né? Até antes, entendeu? Então, assim, João Batista foi promessa. Então, assim, desde pequeno, né? A Bíblia relata também, e os historiadores contam, que quando a mãe de João Batista chegou perto, né? É a diferença de Jesus de 6 meses. João Batista começou a se movimentar na barriga. Então, assim, é desde o ventre. Então, nós que somos escolhidos é desde o ventre, cara. É desde o ventre. Recebi muitas promessas também quando eu era pequeno. Eu brincava, cara, de ser pastor. Eu pegava alguma coisa assim, desodorante na mão. Eu pequenininho subia no banco. Uma vez eu caí de cabeça, apaguei. Acordei, já estava no banheiro com meu pai no colo. Entendeu? Eu fingia que pregava, ficava gritando lá, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. E todo mundo sempre falava para mim, não, isso aí quando crescer vai pregar, quando crescer vai pregar, tudo mais. Vejo ele viajando, não sei o que. E acabou que escolhi o caminho errado, me afastei, fiquei muito tempo fora, entendeu? Fiquei quase 10 anos afastado, muito tempo. Mas enquanto eu estava lá fora, sabe quando você é diferente e você se sente mal naqueles ambientes, né? Chegou um momento, estava tudo bom. Só que chegou uma hora da minha vida que eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu pegava um copo de cerveja e falava, por que eu estou bebendo isso? Por que eu estou andando com essas pessoas? Por que eu estou aqui no meio desse baile? Por que eu estou no meio dessa festa? Sabe, aí começou a vir aquela sensação, o Espírito Santo foi começando a trabalhar.
né? Aí eu já vou, pô, eu já tô contando meu testemunho. Aí eu já tô cortando o Mateus, tô cortando todo mundo. Só vai. Aí é como o Miquel falou, o crente começou a falar, se empolga. E aí o que aconteceu? Né? Nesse período, Deus começou a palestrar comigo, ó, tá na hora de voltar, eu não dando ouvido. Né? E aí aconteceu, vou resumir, bastante coisa. Fiquei cego, entendeu? 3 dias, levei um tiro, tenho uma bala alojada, entendeu? Fora os pequenos livramentos que a gente recebe, por vaidade, o meu cabelo, ele começou a cair, eu comecei a ficar careca na parte de trás do cabelo, Eu sou entendeu? calvo. Então, então assim, Deus, ele foi, como o Mateus falou, o escolhido não tem escolha. Irmão, se eu não volto, eu já tinha recebido eu já tinha recebido de uma irmã que eu iria descer à sepultura, a verdade era essa. Entendeu? Deus iria preparar e levar. Então, assim, a verdade é que se eu não tomo uma atitude, eu nem estaria aqui com vocês agora fazendo essa live. Então, assim, o escolhido, ele não tem escolha. Aquele que é escolhido desde o ventre, não tem escolha. Ou vai, ou vai. A verdade é essa. Entendeu? Ou pode até não ir, mas vai pagar preço, vai sofrer. Ele vai ficar igual o Jonas lá, 3 dias na barriga da baleia lá. Entendeu? Vai pagar o preço. É isso mesmo. A gente tem que cada vez mais, mano, você que está assistindo aqui agora, você é um escolhido de Deus. Deus, ele te escolhe. Você não está aqui por acaso. Nada é por acaso, né? Muitos acham que o universo foi criado por acaso, mas para algo ser criado precisa de uma criação. Então, o acaso não existe. Precisa de um criador, na verdade. Então, o acaso não existe. Né? Então você que está aqui, você é escolhido, assim como Miqueias, assim como Gabriel. Vocês são escolhidos por Deus. Deus te chamou desde o ventre. E Gabriel citou um versículo que é do meu favorito. O meu versículo favorito é Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5, que fala: antes mesmo de você nascer, eu já te escolhi. Né? Antes de você sair da ventre da tua mãe, eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Deus nos escolheu antes mesmo da gente existir. Né? Como eu citei aqui o exemplo de Cristo. E Jesus, ele nos chama para mais proximidade. Como a gente acabou falando, o evangelho não é sobre eu chegar lá no banco da igreja, ficar. Muitos acham que estamos prisionados, como o Gabriel citou aí, que estava ali bebendo um copo de cerveja, estava ali. Por que estou fazendo isso? Muitos sabem que tem um chamado de Deus. Muitos estão num ambiente que não se sente bem, é porque Deus já começa a falar, ó, venha para mim. Muitos que estão aqui têm sede de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus. E isso mostra o chamado. Todos nós fomos chamados. Eu brinco com o Gabriel falando que ele é que nem Paulo, ficou cego por 3 dias. E ainda tem um espinho na carne, que é a bala alojada. Agora para mudar de assunto, rapaziada, eu queria fazer uma pergunta ao Miqueias, mas é uma pergunta polêmica. Não sei se essa live vai ficar ao ar depois disso, mas em nome de Jesus, eu quero. Tem nada não. Vai ficar no ar, em nome de Jesus. Fala em código. A pergunta que eu queria fazer é o quê? Fala em código, então a gente entende, ué. A pergunta que eu queria fazer, Miqueias, é porque assim, eu acompanhei recentemente, quem não ouviu aquela música O Evangelho de Fariseus, né? Recentemente, o Evangelho de Fariseus, uma música muito, digamos que silenciadas pelas pessoas, né? Muitos estavam falando da música, mas eu acho que é uma música que nós devemos parar para ouvir, uma música coerente ao que a palavra de Deus fala, uma música coerente ao Evangelho, porque a gente vê muitas pessoas falar assim, mas aquela menina, a Aimee, né, a Aimee Rocha, ela estava lá falando da Igreja de Cristo. Claro, a gente não deve falar da Igreja de Cristo, mas ela estava denunciando algo que o próprio Cristo, ele debateu com o fariseu. Jesus, ele debatia com o fariseu. O fariseu chegava a Jesus e falava: o que você está fazendo não é certo. O que você está fazendo eu não concordo. Por mais que os fariseus eram homens de Deus, por mais que os fariseus eram homens que muitos fariseus ali conhecia a palavra de Deus mais do que aquela multidão, estudava a palavra de Deus, mas por mais que eles conheciam e estudavam a palavra de Deus, Jesus não concordava com tais atos que eles estavam fazendo, e ele chegava e falava: Jesus, irmão, não tinha hora não, para Jesus era assim, como um ditado popular, era na lata com Jesus. Então, a pergunta que eu queria...
E a Chutando. pergunta que eu queria fazer. Oi? Pode falar. Ele saía na bicuda, chutando. Pegou. E a pergunta, e a pergunta que eu queria. A pergunta que eu queria fazer aí eu ia falar A e B, ó. A pergunta que eu queria fazer, Miquel, aí no Amazonas, a gente vê que lá foi Amazonas que ela denunciou, não lembro se foi no Amazonas, foi Foi no, no Pará. no Pará, né? Uhum. Mas aí no Amazonas, acontece esses casos que ela denunciou, os casos de estupro infantil, os casos que a palavra de Deus condena. Rapaziada, a gente não está aqui para falar sobre política, rapaziada. Aqui não é lugar de política. A gente está aqui para falar sobre a palavra de Deus. A gente está aqui para levar o evangelho de Cristo a ser acessível. Então, eu queria saber de Miqueias. Aí onde você mora tem esses casos de abusos infantis e recomendações que a gente dá para a rapaziada, né? Porque tem muitos que falam, mas muitas vezes tem muitos evangélicos que ouvem, vê as coisas e não fala, não denuncia, e nós temos que denunciar, rapaziada. Nós temos que fazer a nossa parte. Fala aí, Miquel. Rapaz, quando tem já. Falo de denúncia, né? Quando tem, geralmente é porque está muito avançado, entendeu? Essas coisas, geralmente, ela é muito nas escondidas. Mas quando a gente percebe, sim, tem, entendeu? Só que o caso como eu falei, como é muito escondido, geralmente quando estoura, é porque já está muito, entendeu? Muito alastrado. Tem bairro de Manaus que é muito pobre também, entendeu? O próprio Manaus aqui tem, né? No interior do Amazonas tem cidades, perto de fronteira, principalmente perto de fronteira que o tráfico, acho que pode dizer assim, fazer aqui o sigiloso para a live não cair. Mas na feira, principalmente, existe muito essas coisas, entendeu? E geralmente lá a moeda, entendeu? É isso, entendeu? Essa mão de obra, pode dizer assim, infantil, entendeu? E lamentavelmente, o evangelho nessas partes aí e nessa situação é um pouco quanto que omisso, vamos dizer assim, a, a, as pessoas se concentrar mais na parte de capital e cidade, entendeu? Acaba que essa parte do interior vai quem é missionário mesmo, entendeu? Então, o evangelho geralmente é um pouco mais inacessível, mas que tem, principalmente em questão de fronteira que tem ali, tem uma tem uma cidade chamada de Letícia, se eu não me engano, que é uma fronteira aqui do Amazonas e que geralmente tem essas coisas lá. Não é só no Pará, na verdade, não é só no Pará. Essa parte toda do norte aqui, ela é cheia de fronteiras, né? E geralmente a moeda dessa fronteira, na maioria das fronteiras que tem ali de Rondônia também, é isso, entendeu? É isso, é essa mão de obra aí que é complicado, entendeu? Mas como eu falei, o evangelho, ele está muito omisso devido às pessoas se concentrar muito nas capitais, entendeu? E quando vai para lá, ou é missionário, ou é alguém muito doido que quer denunciar alguma coisa, jornalista ou algo do tipo, entendeu? É difícil essa situação por uma dessas fronteiras, entendeu? E você, Gabriel? Pode dar sua opinião aí. Rapaz, a realidade de lá eu não conheço, né? Mas aqui no Rio tem muito. Falar que é alarmante. Aqui esses casos, né? Todo dia tem. Todo dia está sendo noticiário. Aqui no Rio, na verdade, tudo que for de ruim acontece aqui. É tráfico, é abuso infantil, é sequestro, tudo aqui no Rio isso aí tem. Entendeu? Então, assim, é um caso até que me revolta. É um caso que ele estava falando aí, vai subir naquele, sabe, a ira, não o ódio, que o ódio é pecado, a ira dentro. Porque eu até brinco com a minha esposa, se tem duas coisas que eu defendo, é criança e idoso. Não maltrata na minha frente não, que eu não gosto. Então, assim, aqui tem muito, e aqui a denúncia é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Lá, assim, não é nem alarmante não, aconteceu, já está denunciando, entendeu? Aqui tem um tipo de polícia já especializado para isso, só para isso,
entendeu? Para tu ver como é que o caso aqui é grande, que você tem um tipo de polícia especializado para isso, né? Então, assim, é uma situação muito complicada, né? E a questão, né, do evangelho, né? Se aqui o evangelho, graças a Deus, aqui o evangelho ele consegue ser bem espalhado porque é uma grande capital, né? É uma região, né, por exemplo, o Pentecoste, né, o crente pentecostal aqui no Rio, onde tu vai, tem um na esquina, né? Então, assim, o evangelho, graças a Deus, aqui ele é alcançado em todas as áreas do Rio de Janeiro. Pode ter uma ou outra bem lá no interior que demora a chegar um pouco, né, mas assim, não precisa ir muito longe, né, porque aqui, graças a Deus, a gente tem praticamente 2 igrejas a cada esquina, né, mas realmente tem lugares lá fora, como o Miquel falou, que é complicado, só um missionário mesmo para entrar. E vou te falar, e os lugares que os missionários conseguem entrar, ainda tem que dar glória a Deus, porque tem lugar que eles nem conseguem. É verdade. Tem lugar que eles nem conseguem entrar. Tem, se eu não me engano, na África, se eu não me engano, o povo lá está escondido e o missionário não consegue entrar. Porque os soldados lá, né, que eu não vou falar o nome, porque eu não sei se a live cai, né, se pegar espalhando a palavra de Deus, corta a cabeça no meio, as crianças, né, são treinadas para matar mais evangélicos lá na frente, e as mulheres são vendidas como escrava, né, para ser abusadas sexualmente e tudo mais. Então, assim, o lugar que o missionário consegue entrar, a gente tem que levantar a mão para o céu e dar glória a Deus. Irmão. É verdade. É sobre isso, eu tratei desse assunto aqui, porque eu vi que gerou muito, digamos, na nossa vida, muito hype, e agora eu não vejo mais falando sobre isso. E eu acho que a igreja tem que ser pulso firme, a igreja tem que se posicionar, a igreja tem que continuar se posicionando, levando a palavra, sendo contra essas coisas, porque, rapaziada, são vidas. A gente tem que se posicionar, principalmente nós jovens que temos o poder de influência tão grande. Né? Hoje em dia é mais fácil um jovem ter redes sociais ali com o seu celular ali, tudo na mão, acesso fácil. E hoje em dia a gente tem a palavra de Deus muito fácil. Então, como a gente tem um poder de influência grande e a palavra de Deus está aqui do nosso lado, a gente tem que se posicionar e fazer a nossa parte. Por isso que eu perguntei a você, Miquel, porque na minha cabeça era próximo aí onde você morava. Claro que esse assunto tem em todos os lugares. Mas continue fazendo a sua parte, continue sendo, se posicionando, que eu vejo que você se posiciona bastante diante da vontade de Deus, que Ele só tem coisas grandes na sua vida. E sobre o Legacy, queria que você falasse mais sobre o Legacy. Qual a visão do Legacy? O que o Legacy transmite? Aí, qual é esse ambiente de adoração que vocês criam? Fala aí, como é? Você é o líder do Legacy, né? Você é o líder do Legacy? Sim, sim. O Legacy é basicamente um projeto de grupo de jovens, como se fosse um ministério de jovens, entendeu? Só que a proposta é diferente do que é o padrão da minha igreja, entendeu? Na maioria das igrejas tem um grupo de jovens um pouco mais tradicionais e digo mais que segue mais os dogmas, entendeu? Da igreja e tudo mais. Então eu queria algo um pouco mais diferente, entendeu? Do que eu sou acostumado a ver. E até porque as minhas influências acabam sendo, entendeu? As pessoas, os jovens hoje em dia, no caso, o pastor André Fernandes, eu acompanhei muito o Lucinho no tempo do passado, o próprio André Valadão. Eu também gosto de uma velha guarda como como é o nome dele, meu Deus? Eu esqueci, o velhinho lá, príncipe da nossa nação, comparado com Billy Graham. Meu Deus, esqueci. Acho que é o Gesiel. Não, Hernandes Dias, entendeu? E outros, nesse sentido. Então, tipo, tendo essas influências, eu quis trazer algo diferente, entendeu? Porque já tem. Esse tipo de grupo de jovem tradicional já tem. Então, eu quis trazer algo um pouco mais vitalizado, entendeu? Então, esse ambiente de adoração, ele não é um ambiente de adoração padrão, entendeu? Das igrejas que tem por aqui. Então, a gente criou praticamente um ambiente novo. A gente tem projeto de uma... Como é que diz, meu Deus? Umas vigílias diferenciadas para cá, entendeu? Algo realmente
de fire mesmo, entendeu? Algo fogo, entendeu? Fora do padrão. Eu gosto muito de exposição, entendeu? Algo deixa fluir. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Tem que, basicamente, assim, faz um padrão, ótimo, mas deixa fluir, entendeu? Deixa fluir, deixa acontecer, entendeu? Então é mais ou menos esse padrão que a gente tem e graças a Deus a gente ainda não está nem 10% do que a gente quer, a gente está implantando outras situações, a gente tem separações de grupo, a gente tem projeto missionário para o Legacy, a gente tem projeto para redes sociais do Legacy, a gente quer fazer, quem sabe, daqui uns dias, uns influencers do Legacy no mundo cristão, entendeu? Então tem alguns objetivos e alvos que não me Jesus daqui pro final do ano a gente, quem sabe, já tá caminho andado também. É sobre isso. E, Gabriel, vamos visitar aí, hein, Gabriel? Vamos lá. Levar o Dedê aí. Falou comissão de vigília cair no fogo é com gente mesmo. Até chegar lá, ver ele lá quebrando tudo lá foi no baixo, na guitarra, né? Aí, ó. Monta a banda aí, faz o projeto missionário, na visita todos os municípios do Amazonas aí, ó. Vambora. Buscar patrocínio, hein? Buscar patrocínio pra essa aí, hein? Vamos pregar a palavra de Deus aí, levar a Cristo aí ressurreto. Vamos levar à frente aí, hein? É isso, mas como eu falei, aqui no Amazonas, esse estado de modernidade, eu acho que pode dizer assim, é porque foi o apóstolo Paulo que falou que se transformar aí pela renovação do conhecimento, foi, né? Foi. Basicamente, não quero viver aquele padrão de antes. Aquele padrão de antes funcionou para aquela época. O próprio apóstolo Paulo, ele falou, eu fui louco para ganhar os loucos, fui sábio para ganhar os sábios, eu me fiz de mudo para ganhar, e vai se adaptando, entendeu? Então, aquele padrão de jovem, de igreja, daquele tempo, funcionou para aquele tempo. Hoje é outra geração. E é isso que eu tento buscar entender. Eu espero que, se eu tiver 50 anos ainda na Terra e Jesus não tenha voltado, eu espero conseguir entender isso e ser uma das pontes de transicionar para a próxima geração, que eu sei que não vai ter nada a ver com os meus gostos, entendeu? Os gostos vai ser da próxima geração. Então, de acordo com isso, a gente tenta levar Jesus, entendeu? Da melhor maneira que a pessoa entenda, entendeu? Que a pessoa compreenda o que é salvação, só que para aquele tempo. Então, hoje o tempo aqui no Amazonas, e eu vejo pouco ainda, é um ambiente onde tem muito tradicionalismo, entendeu? E pouca vontade de verdade de servir a Deus. É apenas dogmas, entendeu? Mas eu creio que a gente está conseguindo fazer algo bom para Deus nesse sentido, entendeu? Amém. Eu gostei muito do Legacy. Vou estar deixando depois aqui. Eu deixei até no meu perfil lá, tá lá para vocês. Já segue lá o Legacy, a página do Miqueias, né? Vou compartilhar lá também. Eu compartilhei lá no meu perfil o grupo de jovens da igreja dele. E, rapaziada, é muito importante essa visão que ele tem sobre levar a Cristo para a geração. Porque a nossa geração, ela é uma geração que a gente vemos que hoje em dia, como eu falei, é difícil levar um jovem para a igreja, mano. Hoje em dia é mais fácil você levar um jovem para um bar do que para uma igreja, irmão. Do que estar ali ouvindo a palavra de Deus, né? Mas o que é mais valioso? Mais valioso é você estar ali. Rapaziada, muitas pessoas falam, mano, vai curtir que nada, que falar de Jesus, que nada. Vai curtir sua geração, mano. O tempo tá passando, tudo. Que Jesus vai voltar, que nada. Rapaziada, é como eu falo, eu prefiro 1000 vezes estar lá na casa do Senhor, mano, ouvindo, mano, que Ele me ama, rapaziada, ouvindo que eu sou amado, mesmo com minhas falhas e imperfeições, do que estar em locais que não convém. Esse versículo que você citou, muito importante, é Romanos 2, se eu não me engano, Romanos 1, Romanos 12, alguma coisa assim, acho que é Romanos 12, é Romanos 12 mesmo. O apóstolo Paulo fala para a gente se transformar, a nossa mente, mano. A gente tem que mudar o nosso jeito de pensar. A gente tem que mudar se transformar, deixar ser transformados pela palavra de Deus, mano. A gente não vai avançar para um próximo nível, como o Miquel citou, se a gente continuar com pensamentos, se não tivermos
tem uma visão de futuro. O que que a rapaziada gosta? A rapaziada gosta de aquele louvorzão que tem aquele rock pesado? Bota rock, bota louvor de rock. A rapaziada gosta de worship? Bota louvor de worship. Vai com roupa de worship, que nem o pastor Eliseu. Mas vai do worshipão, rapaziada. Bota o worship. Se a rapaziada gosta de marchar como Samuel Leotério, bota o Samuel Leotério. Vai conquistando a rapaziada, né? Porque hoje em dia, pra gente atrair jovem, a gente tem que pensar como um jovem, entendeu? Tem que ter estratégia, irmão. Entendeu? O próprio Jesus, quando ele chega lá no poço de Jacó para falar com a mulher samaritana, ele pede um pouco da água dela antes de oferecer a água dele. Então, assim, ele teve estratégia, né? Então, ele chegou e falou, me dá um pouco dessa água, né? Aí ela fala, como pode tu, judeu, né, falar com a samaritana? Na época não se falava, né? E aí Jesus fala, né, que quem beber dessa água novamente terá sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais sentirá sede. Ou seja, ele teve estratégia, né, para ele quebrar ali, vamos trazer entre aspas, para ele quebrar o gelo ali. Primeiro ele falou do interesse dela, para depois falar dele. Então ele teve estratégia. E hoje, para a gente conseguir ganhar esses jovens, tem que ter estratégia, né? Tem que ter estratégia. Eu recebo muita pergunta, fazer tatuagem é pecado, botar piercing é pecado, pintar o cabelo de verde, loura, amarelo é pecado. Cara, eu vou te falar, é até difícil responder, entendeu? Assim, é muito polêmico, porque antigamente, né, como eu sou da igreja desde novinho, tu não via muito essas coisas, as pessoas seguiam mesmo ali uma doutrina, todo mundo regradinho. Hoje em dia não, hoje em dia nego tá nem aí pra nada, né, mas não vou entrar em polêmica não, mas eu fico sempre com eu sou assembleia no raiz, é melhor eu ficar quieto, né? deixa eu quieto. Mas assim, eu sempre respondo com aquele versículo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, eu não posso chegar lá e falar, não faça tatuagem, que é isso, que é aquilo, mas aqui, ó, eu tenho uma na minha mão, tenho no pescoço, que eu fiz quando eu estava na época do mundo. Então, assim, eu estaria sendo até hipócrita, né? Então, assim, eu não posso chegar, botar uma faca no pescoço da pessoa, não pode, não sei o que, não, é orientar, falar, ó, isso é uma prática mundana, né? Então, assim, hoje em dia tem que ter estratégia, tem que ter estratégia. Sem estratégia, tu não ganha o jovem. Tu não ganha mais o jovem chegando para ele falando assim, ó, se tu não aceitar Jesus, tu vai pro inferno. Tu não ganha. Não ganha mais. Tu expulsa, ele corre, ele foge com medo. Tem que ter estratégia, tem que ir ganhando ali no amorzinho, entendeu? Para depois tu apresentar a verdade. Hoje em dia tá assim. Eu já passo para você, ô Miquel. Um detalhe interessante é que eu estava observando aqui que nós três somos líderes, por misericórdia de Deus, né? Cada um tem um ministério. O Gabriel tem seu ministério aí, o Miquel tem o seu e eu tenho o meu, para o glória do Senhor. Nós somos líder de jovens já. Líder de... né? Então, é uma reunião de... No meu caso, é até mais difícil, porque eu sou líder de adolescente. Aí, rapaz, te fala, lidar com os jovens ali, as crianças ali entre 10 e 14, meu irmão, é complicado. É complicado. Então, só não pode fazer que nem fez com o profeta lá, chamar de careca, aí não pode, né? Não, rapaz, é muita pergunta, e são perguntas cabeludas, dá até medo. Chega assim, rapaz, é muita dúvida que eles têm, porque eles estão o tempo todo na internet, então eles têm acesso a muita coisa, entendeu? Então eles chegam com coisa que às vezes, entendeu? Até te buga a tua mente ali na hora. Um detalhe interessante que eu observei é que Gabriel falou uma coisa muito importante sobre hoje você não convence um jovem falando se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Rapaziada, hoje em dia eu acho que deve ser mais pregado o amor de Cristo. O amor de Cristo supera todas as barreiras. Hoje em dia, eu vejo, eu até ouvi o 2 Metro, o meu artista favorito do Trap Gospel, falando que hoje em dia se você não aceitar Jesus, você vai ser condenado e pouco Jesus te ama, irmão. E é a realidade, mano. Hoje em dia... Só te cortar rapidinho, vamos criar uma polêmica aqui então agora? Nós três, vamos criar uma polêmica? Vamos expor cada um a sua opinião sobre o tempo da lei e o tempo da graça? Vamos criar uma polêmica aqui. Vamos lá, quem começa?
A próxima polêmica é: será que a igreja vai estar na grande tribulação? Quem começa? Quem começa aí, então? Tá, Vai, Miquel, Miquel agora, vai, Miquel. eu gosto. Mas deixa eu só para finalizar o do Gabriel. É, é, é basicamente um argumento bom para tu falar o porquê não fazer as coisas isso vai glorificar a Deus, entendeu? Se não está glorificando a Deus, para que você vai fazer? Entendeu? Então, Ah, basicamente, pode ser um ponto bom. Tipo, um pince, vai glorificar a Deus? Por que você vai colocar então, se não vai, entendeu? Então, acho que quando a gente parte do princípio se vai ou não glorificar a Deus, acho que pode ter mais sentido no final das contas, entendeu? Mas vamos lá, tempo da lei e tempo da graça. O tempo da lei, eu acho que era como eu não sei se foi o apóstolo Paulo que falou também, mas um desses apóstolos falou que o problema não está na lei, o problema está em mim, porque a lei é boa, entendeu? Então, basicamente, apesar de a gente não conseguir cumprir a lei, ela é boa, entendeu? Ela tem um princípio, ela tem um motivo. Qual era o motivo? O bem da humanidade, entendeu? Principalmente o bem maior da humanidade. Então, tudo que está escrito como lei foi para o bem. Mas o homem autocorrompido, entendeu? Ele tende a viver pelo próprio ego. E aí, quando ele vive pelo próprio ego, ele só pensa nele. E como a lei ela é basicamente feita por coletivo, mora o problema. Porque se tu não mata, entendeu? Você tá fazendo bem pro próximo. Porque se tu matar, tu vai ferir o próximo. Nunca é sobre eu, é sobre o outro. Então, basicamente, a lei é feita por coletivo. Se tu não obedece à lei, tu tá operando contra o coletivo, contra a humanidade, entendeu? Então, uma coisa que é interessante, que por mais que a gente não conseguisse cumprir a lei, ela era boa, entendeu? Ela era boa, ela foi feita com um princípio bom, entendeu? Mas nós, porque a gente pensava sempre no nosso eu, a gente quebrava, porque a gente não estava nem aí, a gente não conseguia nem raciocinar isso, entendeu? Tempo da graça, ela mantém o princípio da lei, só que ela te dá uma chance de recomeçar, entendeu? O ponto da graça é que você errou, você quebrou a lei, você não merece, você deve ser punido, mas aí te dá uma nova chance de recomeçar tudo. Então, eu acho que essa é a principal diferença. A lei o tempo da lei e o tempo da graça. O tempo da graça é basicamente o restart para o ser humano. Bom, é, consegue iniciar tudo de novo, entendeu? mas aí o problema é que hoje estão pregando essa graça errada, né, mano? O problema é Praticamente. que, assim, é como você falou, errou, tem a chance de se consertar. Mas o que estão pregando hoje em dia? Que tu pode tudo, que tu é o centro, que tu merece, que tu vai, que tu entra, que tu é o centro. Teve um que falou que nós temos aí o mesmo valor de Jesus. Eu não sei quem foi que pregou isso aí. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Só para não te cortar, mas deixa eu te dar só um adendo. Basicamente, o restart, ele é um novo início. Porém, você na graça, você é ensinado a não pensar no que te fazia errar antes, que era o quê? O eu. Ou seja, Jesus, quando ele fala bem assim, ó, se alguém te der um tapa, você vira outra, você está ignorando você, entendeu? Então, o princípio da graça é que você foi perdoado, mas a última coisa que você vai viver agora é em função de você mesmo. Pode continuar. Isso aí. Então, o problema não é a graça em si. O problema é pregar. Não existe nem o falso evangelho, né? São pessoas que falsas pregando o evangelho. É mudar, é inverter a palavra, entendeu? A verdade é uma só, entendeu? Jesus mesmo disse lá em Mateus, estou até com ela aberta aqui, que ele não veio destruir a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir, né? Ou seja, ele não veio para destruir. E ele fala que não vai passar nem um J e nem um tio. O céu pode passar, mas não passa nem um J nem um tio sem a lei se cumprir. Então, assim, nós temos uma oportunidade de se redimir, entendeu? Mas o problema é esse. Essas pregações, esses tipos de pregações, eu sou bem sincero, eu não fico em cima do muro, eu não concordo. Onde você merece, você pode, você é o centro, entendeu? Eu não concordo com esse tipo de pregação. Eu sempre acho que a gente não merecia nada, entendeu? Nós não podemos nada.
tudo quem faz é o Espírito, se prega é por misericórdia, se louva é por misericórdia, se acorda de manhã para ir trabalhar é misericórdia, é graça, ou seja, tudo é graça. Mas o problema é distorcer o evangelho, né? E assim, algumas igrejas pregam isso. Eu não vou nominar, óbvio, isso aqui vai dar um problema danado, isso aqui vai para a internet, chega nessas pessoas. Mas assim, eu sou a favor do tempo da graça. Porque eu sou a favor da graça, porque se não fosse a graça, a gente não estaria aqui. Né? Eu não sou também, porque tem gente que é contra a graça e é a favor só da lei, o Deus do fogo, 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 fogo. Não é assim também que funciona, calma. Se só tivesse o tempo da lei, a gente talvez nem estaria aqui. Porque é graça, entendeu? Porque Jesus poderia ter descido da cruz do Calvário, ele seria o mesmo Jesus, entendeu? Ele tinha poder para descer dali, mas ele foi pela gente, é graça. Por isso que diz que não é por obras, e sim pela graça. Porque se fosse por obras, seria muito fácil. Eu vou para o céu porque eu prego. Eu vou para o céu porque eu louvo. Eu vou para o céu porque eu faço atos de caridade, dou 10 mil para instituições e tudo mais. Não, tu vai para o céu porque é a graça, porque nem merecia ir, entendeu? Eu sempre sou a favor de pregar isso aí, entendeu? Assim, mas é um caso polêmico. É uma coisa onde as pessoas não acreditam hoje em dia. As pessoas acham que, não, Jesus já morreu, os pecados estão pagos, estão pagos. É graça, mas não é de graça, não é agora eu vou viver do jeito que eu quero e no final de tudo eu vou para o céu, porque não vai. A verdade é essa, entendeu? Eu sou a favor sempre disso, mas vou passar a palavra para o meu irmãozinho Mateus agora. Rapaz, vocês me deixaram no fogo agora. Me deixaram, me deixaram no fogo da lei agora. Rapaziada, o que eu acho, o que eu tenho em mente é que, assim, hoje nós vivemos na graça, mas o que eu tenho em mente é que tanto a lei quanto a graça são importantes, como vocês falaram aqui. Mas eu tenho uma visão que o tempo da lei só reinou lá, como o Miqueias falou sobre um versículo do apóstolo Paulo, que antes a lei reinava, mas hoje reina a graça de Cristo. Ele fala em Romanos 7, se eu não me engano, Romanos 6, ele fala, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Né? Então, o que acontece? Nós hoje não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça de Jesus Cristo. Mas claro que nós temos que observar a lei. O próprio Jesus falou, observai as escrituras, porque delas precedem a vida eterna. Por exemplo, lá na lei falava que não adulterarás, não matarás. A gente não vai observar a lei porque a lei foi lá naquele tempo. Tem que ser observada. Mas nós temos que entender que hoje nós vivemos pela graça. E dando a minha definição, eu acho que a lei é importante. Eu acho que a lei é importante porque ela veio para nos instruir. A lei veio para nos ensinar sobre o caráter de Deus e sobre a sua santidade. Né? Eu acho que a lei é muito importante e eu acho que não vigora mais hoje. A lei não vigora mais hoje, mas nós temos que observar a lei ainda. Hoje vigora o perdão de Jesus Cristo. Mas eu acho que a lei é muito importante porque ela nos ensina a nos afastar de tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é impuro diante de Deus. E eu acho que a graça em si, ela é muito importante porque, como o Miqueias acabou de citar, como você, Gabriel, acabou de citar, assim, pelos nossos esforços nós não podemos nada. Eu acho que a graça veio muito antes do que a lei, entendeu? A graça veio muito antes do que a lei. Como assim? Agora bugou a mente, agora bugou a mente. A graça veio muito antes do que a lei. Por quê? Porque Deus já sabia que a gente ia pecar, mas como você mesmo falou, ele já tinha separado o seu filho. Então a graça reinou, a graça estava sobre o ser humano. Entendeu? A graça está sobre o ser humano. Então, tanto a graça quanto a lei é importante. Mas como você falou, a gente deve viver de qualquer jeito? Não, a gente não deve viver de qualquer jeito. O que é que nós, como eu falei lá no início, o que é que nós vamos fazer mediante a graça de Deus? O que nós vamos fazer mediante o perdão de Deus? O que nós vamos nos virar novamente pelos mesmos atos ou vamos buscar um arrependimento diante dessa graça? Eu acho, entendeu? Eu acho, na verdade, não. Na verdade, analisando a escritura, que tu falou que, por exemplo, a lei antes vigorava, o que vigora agora é a graça, né? A lei que se fala aí, no caso, seria o quê? A sentença, certo? A sentença do que você errar, você paga. Agora, o que vigora é a graça. Só que
Jesus não deixou de pagar essa sentença, não. Ele pagou toda a sentença, entendeu? A graça é a gente receber isso sem pagar, porque alguém já pagou, entendeu? Porém, por isso que vem hoje a graça, mas a sentença, ela ainda vai se manter, na verdade, seria justificado por Jesus, né, no caso. Só que a base para você ganhar a sentença ainda mantém, que é não matarás, não adulterarás. Na verdade, quando tu para imaginar, ser cristão é pior ainda. Pior não, é mais difícil, na verdade. Porque a Bíblia ensina, como eu falei agora, dá um tapa, você dá o outro. Antes era o quê? Olho por olho, dente por dente. Dente Se alguém te por fez dente. mal, você cobra. Com Jesus foi diferente. O teu ego é muito mais pior, entendeu? Agora, se alguém te dá um tapa, você não faz nada. Você vai dar o outro para ele. Você tá entendendo que é mais no, É na mais lei, aí difícil. você conseguia saciar seu ego de alguma forma. Agora, na graça, tem ego não, parceiro. Você vai ter que dar o outro ainda. Você tá entendendo? Na graça, eu acho que pro ego é mais difícil ainda. Só que na graça tem um porém. Ele te dá uma nova chance, mas só que ele te incentiva e te ensina a viver não em função mais de eu, mas do próximo. Tanto que Deus, ele resume os mandamentos em dois, né? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, no mesmo nível que você, nem mais e nem menos. É isso. É isso aí, é como a única parte assim que do Mateus assim que eu não concordei foi a parte de vigorar, mas como o Miquel explicou, né? A lei não é que a lei não vigora. O que está escrito na lei vigora. A sentença é que não vai vigorar mais. Por exemplo, hoje, Graças vamos a lá. Deus por isso. Graças a Deus. Por exemplo, tá escrito lá em Levítico. Está escrito lá em Levítico, para a gente não fazer marcas no nosso corpo. Ou para a gente não deitar com outro homens como se fossem mulheres. Eu não preciso nem dizer para quem que está sendo para quem que está sendo esse versículo, né? Mas assim, aquilo vigora. Aquilo, a lei continua vigorando. Só que o que não vigora mais é a sentença. Errou, Deus era fogo na hora. Uf. Hoje em dia não, tu tem essa graça, tu tem a chance de se redimir. Mas a lei, ela vai continuar vigorando. E assim, eu ouvi o pregador, Jonathan Carlos, né, que eu sigo ele, a graça é mais perigosa do que a lei, mano. Porque a lei, Deus te castigava na hora. A graça, a pessoa está só acumulando naquele grande dia. É como a Bíblia diz, será mais, a sentença será pior do que o povo de Sodoma e Gomorra, entendeu? Deus vai ter mais misericórdia do povo de Sodoma e Gomorra, entendeu? Então, assim, é perigoso, cara, a graça é perigosa, entendeu? Porque a lei te castigava na hora, e a graça, vai lá, vai fazendo, vai se redimindo, vai errando, vai lá, tu tem teu livre-arbítrio, só que naquele grande dia, filho, segura a bomba. Mateus, eu vou te falar. O Gabriel puxou esse assunto porque ele gosta desse assunto. Eu tô Vou te falar, aqui. Irmão. Vou te falar, eu, assim, até minha esposa briga comigo, ela fala, tem que parar com isso, mas, irmão, sei lá, mano, eu gosto muito de pregar a verdade, falar a verdade, eu não gosto de ficar ludibriando ninguém, não, entendeu? Eu falo a verdade, irmão. Eu falo a verdade. Aqui é o lugar da verdade. Não, porque assim, Evangelho eu sou igual o Pedro, né? Pesado na língua. Mas é claro. Errei, fui Pedro. Mas é claro, com amor no coração, cara. Porque quando eu falo isso para uma pessoa, eu não estou falando essas verdades para machucar a pessoa. Claro que não, é para salvar, para tentar chamar essa pessoa para uma realidade. É claro, não é para ferir ninguém. Tem gente que usa essas palavras para ferir os outros. É claro que não. Isso aí é para a gente salvar as pessoas, entendeu? Então, assim, não é para ferir ninguém, entendeu? Então, assim, se alguém se sentir ferido e magoado, sabe, não é para ferir ninguém essas palavras. É simplesmente para salvar, para abrir o olho das pessoas, entendeu? Como a gente falou, Jesus era um cara sincero. E a gente não está aqui porque um evangelho, como um pregador que eu gosto muito, é o Michel. O Michel, vi que você até acompanha, o Michel Nóbrega, né? Um pregador que eu gosto muito, Michel Silva.
e ele fala o seguinte. Tem até gente aqui que fala que eu pareço com ele. Pareço nada. Aí o Michel Silva, ele fala que não é pra gente pregar um evangelho maquiado, né? E o evangelho não deve ser maquiado. A gente não deve falar assim, não, continua fazendo isso, continua adulterando, continua se embriagando. Não, Jesus vai passar a mão na cabeça de você, Jesus vai te dar tapinha nos ombros, vai falar assim, não, continua fazendo isso. Não. A gente está aqui para apontar a verdade de Deus, a palavra de Deus. E ela precisa ser pregada, porque o apóstolo Paulo fala, se não pregar, como irão de crer? Como as pessoas vão crer na salvação se a gente não fala sobre salvação? Como a pessoa vai crer na vida eterna se a gente não fala sobre a vida eterna? Como a pessoa vai crer que Cristo morreu se a gente não fala sobre Cristo? E Cristo é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E a porta é estreita. Então significa o quê? Que sem verdade não tem salvação, né? É isso aí, cara. Uma coisa, Aí pode falar. uma coisa que a gente falou, só vale a pena falar, que eu acho que foi o Gabriel, que tipo assim, tu vai acumulando, né? Não sei, vamos se alinhar ao ponto agora, Gabriel, deixa eu falar. Basicamente, o que acontece? Pecado foi perdoado, ótimo. E se você pecar de novo, até esse pecado, o que Gabriel fala? Foi perdoado. Porque acho que foi o apóstolo Pedro que falou que, filhinhos, se todavia pecar de novo, você tem um advogado fiel que é Jesus. Ou seja, você é perdoado até pelos seus pecados futuros. Entendeu? Só que tudo isso é mediante a uma coisa, né? Que a Bíblia dá condição para você ser salvo pela graça. Qual é? Crer em Jesus Cristo, né? Crer em Jesus Cristo e será salvo até tu e tua casa. E, claro, se arrepender, porque não adianta crer sem se arrepender, entendeu? Ou seja, do seu pecado você tem que se arrepender. Vai pecar de novo? Pode, não sei. O futuro vai dizer. Mas se tu, por acaso, pecar de novo, você tem que se arrepender. É a mesma essência do coração de Davi, entendeu? Tem que ser. Eu errei. Ótimo. Eu sou o cara mais imundo desse mundo. Eu tenho que me sentir assim, porque senão eu não sou perdoado, entendeu? Se eu pecar com um sentimento tipo assim, tá de boa, entendeu? Realmente você vai para o inferno, porque você realmente não se arrependeu. Você não sente a vontade de querer ser outra pessoa. Até porque a graça, o evangelho, é literalmente viver uma nova vida. Você sepultar o seu antigo eu. Tanto que eu acho que o apóstolo Paulo sempre fala muito, né? Ele fala que o seu velho homem deve morrer. Você deve sepultar esse homem para poder ressurgir como uma nova criatura. Então, é a partir desse momento que você tem a vida eterna. Enquanto você peca, mas aquele pecado você não sente, entendeu? Você sabe que é ter pecado, mas não sente vontade e nem se arrepende por aquilo, só lamento, parceiro, pro inferno. E aí entra a coisa que eu ia falar. O pecado futuro, ele é justificado, entendeu? Basicamente, tudo que tu pecar no futuro vai ser perdoado. Mas por que isso? É porque Jesus foi tão perfeito no sacrifício dele que ele justifica, entendeu? Basicamente, você tem direito àquele perdão. Sabe? Tipo assim, não é dever, é direito. É como se fosse, tanto que o nome do livro que fala sobre o evangelho é o quê? Novo Testamento, entendeu? É um direito, entendeu? De você. É um testamento que Jesus deixou para você. Então, todos os seus pecados têm direito de ser perdoado se tiver as duas coisas. Primeiro, você crê em Jesus e segundo, se arrepender de verdade quando você pecar. Se você não se arrependeu na hora que pecou, não foi perdoado. Só lamento. É isso, mas Jesus. aí, como você pontuou, tem que ter o arrependimento. E Deus sonda Sim. a intenção e o coração. Então não adianta a pessoa, não, vou pecar e vou pedir perdão. Pô, né? Assim, Que é isso? entendeu? Né? Pô, não, vou fazer e vou pedir perdão, até porque vê se tu vai alinhar comigo. Tá bom, a gente tem esse direito de pedir perdão, mas vamos supor, vamos lá, eu tô aqui na minha casa agora, aí eu pequei. E quem me garante que passando 2 segundos, 3 segundos eu vou continuar em vida? Sim.
E a intenção do Então, coração não é pura. entendeu? Ele já vai pecar pensando em pedir perdão, então não é pura. A intenção Então, não é, entendeu? sem intenção nenhuma. Ou acabei pecando, agora eu vou me arrepender. Você não pensou previamente. Você pensar previamente é um erro de corrupção, praticamente. Então, É o chamado pecado premeditado, né? Pelo amor de Deus. Quando a pessoa é o cara que vai lá, não, vou pecar porque eu tenho perdão de Jesus. Pô, tá de brincadeira, né, filho? Sei que Só para perdão alinhar. esse que tu vai Aí, nesse ter. caso, ele precisa pedir 2 vezes perdão. Primeiro, por quê? Por pensar dessa forma, por tentar calcular um pecado, entendeu? Ou seja, não é mais pelo pecado que você fez, e sim por pensar dessa forma. Então, peça perdão por essa forma, e depois, quando realmente você chegou a esse entendimento de pedir perdão por premeditar um pecado, aí que você vai pedir perdão pelo realmente pecado que você fez. Enquanto você não se arrepender em premeditar o pecado, nem iniciou o arrependimento. É mesmo. É 2 vezes, vai ter é que velho, pedir perdão 2 vezes, meu parceiro. E vai ter que se arrepender as 2 vezes de verdade, senão... Mas isso é verdade mesmo. E assim, pessoal, até aqui me deu o Senhor, hein? Já estourou meu horário. beleza, é beleza, né? Estourou. E é isso, rapaziada. 1h30 de live. Obrigado, Miqueias. Obrigado, Gabriel, por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado. Eu nem senti o tempo passar, a conversa estava tão boa. O papo foi bom mesmo. Vamos marcar outra live aí com ele aí. Aparece aí nas Então, próximas aí. Tinha pra eles. vou marcar outra live. Eu vou trazer mais espada aqui as coisas. Porque eu só Mas dessa vez, mas, mas dessa vez traz um jacaré também aí para live apresentar o pessoal. Aí de estimação. Na próxima live, tomara que dê pra ver a câmera de todo mundo aí. Eu Tá um negócio aqui, bora ver se vai dar pra cortar alguma coisa depois aí. Vai dar. Depois vocês que estão com a câmera assim dos 3, corta aí, entendeu? Me manda lá, pô. É isso aí. Pode deixar. Que eu vou estar cortando aí. Oi, rapaziada, esse foi mais um Young Cash. Obrigado a vocês de coração. Obrigado aos meus parceiros. Miquel, você vai voltar aqui em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu ministério, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que o Senhor continue derramando. Você sempre seja esse jovem sedento pela palavra de Deus. E que você esteja sempre lembrando que o Senhor é contigo, meu irmão. Não importa se a gente fala muito, se a gente fala pouco. O importante é que Deus nos escolheu e essa é a graça dele sobre nossas vidas. Deus abençoe vocês. A sua união com sua varoa, né? Em breve tá saindo aí. Em breve tá aí, né? O casório de vocês em nome de Jesus. Né? Glória a Deus. Amém. Gabriel, Deus te abençoe, meu irmão. Você mora no meu coração. Tamo junto. Né? Você sabe disso. Tamo junto Você sempre. sabe disso que precisa estar aqui. E isso foi mais um Youngcast, rapaziada. Quinta-feira, 8 horas da noite, mais um episódio aqui. Não perca, contamos com vocês. Rapaziada, mais alguma coisa a falar? Fala aí, valeu, Miquel. Satisfação te conhecer. Valeu, irmão. O papo foi maneiro. Valeu. Depois eu vou pegar teu WhatsApp aí pra gente continuar discutindo aí da graça da lei. Claro. O papo vai longe. Tamo junto, irmão. Depois eu vou pegar teu WhatsApp aí, vou te mandar no direct aí. Depois, vamos criar um grupo lá, criar um grupo lá, Gabriel. Vou criar um grupo pra gente. Vou criar. Cria lá pra você me quer ficar falando aí até altas horas aí. Vamos lá, a gente adiciona o pessoal lá também que gosta de um papo sobre Jesus. Bora, já fluir. Aí flui. Mas é isso, cria lá. Deus abençoe vocês, rapaziada. Tamo junto, fique com Jesus. Valeu. Deus abençoe. Eita.